E se tudo o que lhe foi ensinado sobre uma das figuras mais controversas do cristianismo fosse apenas uma parcela da verdade? E se Maria Madalena não fosse meramente uma discípula arrependida, mas a guardiã de um dos mais profundos segredos da história cristã? Um segredo tão poderoso que gerações inteiras de líderes religiosos trabalharam incansavelmente para mantê-lo oculto aos olhos do mundo. Um segredo envolvendo uma criança, uma filha, uma linhagem sagrada que poderia ter alterado irremediavelmente o curso da fé ocidental. Hoje, você está prestes a embarcar em uma jornada que desafia séculos de ensinamentos. Uma jornada que explora manuscritos perdidos, tradições esquecidas e evidências arqueológicas que muitos se esforçaram para obliterar. Prepare-se para questionar tudo o que julgava saber. Durante séculos, a Igreja apresentou Maria Madalena de uma forma muito específica. Primeiro como prostituta arrependida. Depois, após revisões teológicas, como discípula devota. Mas e se ambas as narrativas fossem apenas meras camadas superficiais de uma história muito mais complexa e revolucionária? Aquilo que os evangelhos canônicos omitem, os textos apócrifos sugerem. O que a tradição oficial silenciou, as lendas populares preservaram. Enquanto lhe foi transmitida uma versão da história de Maria Madalena, evidências espalhadas por manuscritos antigos, tradições orais do sul da França e até símbolos arquitetônicos em catedrais medievais revelam uma narrativa substancialmente distinta. Imagine descobrir que Maria Madalena não era apenas uma testemunha da ressurreição, mas a portadora de um legado genético de natureza sagrada. Que ela não apenas seguiu Jesus, mas carregou consigo, literalmente, o próprio futuro de uma linhagem com imensas implicações teológicas, políticas e espirituais. Esta não é uma jornada para demonizar instituições ou vilipendiar crenças. É uma exploração rigorosa do que as fontes históricas efetivamente preservaram, do que foi deliberadamente omitido e do porquê. Trata-se de entender como narrativas são construídas, como o poder e a política moldam a teologia, e como a busca pela verdade histórica pode coexistir com a fé pessoal. A questão não reside em saber se deve acreditar em tudo que será apresentado aqui. A questão é: você está disposto a desvelar o que foi ocultado? Esta apresentação não se fundamenta em sensacionalismo ou teorias infundadas. Cada afirmação que apresentaremos estará ancorada em fontes verificáveis. Manuscritos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, tradições preservadas pela Igreja Ortodoxa Oriental, lendas medievais documentadas por historiadores e até descobertas arqueológicas recentes que lançam nova luz sobre a vida das primeiras comunidades cristãs. Vamos explorar o Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, textos que foram considerados heréticos, mas que representam correntes cristãs tão antigas quanto os evangelhos que lhes são familiares. Vamos examinar a tradição da Sainte Marie de la Mer na França, onde a lenda de Sara, a Santa Sara, é venerada há mais de 1000 anos. Este não é um ataque à fé cristã. Muitos estudiosos cristãos devotos passaram suas vidas investigando essas mesmas questões. Trata-se de honestidade intelectual. Trata-se de reconhecer que a história do cristianismo primitivo era muito mais diversa, rica e complexa do que nos foi ensinado. Estamos aqui para explorar, questionar e compreender, não com o intuito de destruir, mas de iluminar. Imagine uma jovem mulher, nos séculos iniciais da era cristã, fugindo através do Mediterrâneo. Ela carrega nos braços uma criança, uma menina chamada Sara. Ao redor delas, o mundo que conheciam desmorona. Perseguição, violência, erradicação sistemática de sua história. Maria Madalena sabe que proteger esta criança é mais importante do que sua própria vida, porque Sara não é meramente uma criança comum. Ela é, segundo tradições preservadas em segredo, a filha de Jesus. A evidência viva de que o Cristo não era apenas divino, mas igualmente profundamente humano. Uma verdade que teria o potencial de minar as fundações do poder eclesiástico que se iniciava. Este é um segredo pelo qual Maria Madalena estaria disposta a morrer. E, segundo algumas tradições, foi precisamente o que ocorreu. Porque este segredo foi tão perigoso, o que estava em jogo, e o mais importante, o que as evidências de fato nos revelam quando transcendemos as narrativas oficiais,
Você está pronto para desvendar a verdade? Então respire fundo. Esta jornada vai desafiar tudo o que julgava saber sobre o cristianismo primitivo, sobre Maria Madalena e sobre a natureza da própria fé. Vamos começar. Para compreender a história de Maria Madalena e Sara, é imperativo que compreendamos o contexto do cristianismo no primeiro século. Não se tratava de um movimento monolítico com uma doutrina única e clara. Era um mosaico multifacetado de interpretações, práticas e comunidades, frequentemente em discordância mútua. Nos anos imediatamente após a morte de Jesus, diversos grupos cristãos emergiram. Havia os judeu-cristãos de Jerusalém, liderados por Tiago, irmão de Jesus, que preservavam práticas judaicas tradicionais. Havia as comunidades paulinas, que expandiram a mensagem para os gentios. E havia grupos gnósticos, que enfatizavam o conhecimento direto e a revelação pessoal. Maria Madalena aparece nos 4 evangelhos canônicos, mas sua presença é notavelmente restrita e, simultaneamente, crucial. Ela é testemunha da crucificação quando os apóstolos homens fugiram. Ela é a primeira a descobrir o túmulo vazio. Ela é a primeira a quem o Cristo ressuscitado aparece. Nos evangelhos canônicos, ela é chamada de Apóstola dos Apóstolos, aquela que proclama a ressurreição aos próprios discípulos. Contudo, uma tensão palpável permeia sua representação, uma tensão que se torna manifesta ao examinarmos textos não canônicos. No Evangelho de Maria, por exemplo, Pedro questiona abertamente o motivo pelo qual Jesus teria revelado ensinamentos secretos a uma mulher, em detrimento dos apóstolos homens. Há ciúme. Há uma clara disputa de autoridade. Tal tensão não é acidental. Ela reflete conflitos genuínos nas primeiras comunidades cristãs sobre o papel das mulheres, sobre a autoridade espiritual e sobre quem detinha o direito de interpretar os ensinamentos de Jesus. A Maria Madalena dos evangelhos canônicos é uma figura de devoção e testemunho. Nos textos gnósticos, entretanto, ela assume uma dimensão muito maior. Ela é a discípula mais amada, aquela que apreende ensinamentos profundos que os demais não conseguem assimilar. No Evangelho de Filipe, há referências explícitas a um relacionamento especial entre Jesus e Maria, empregando uma linguagem que alguns estudiosos interpretam como indicativa de um vínculo conjugal. Agora, aqui é onde a história se torna revolucionária. Se Maria Madalena era de fato a companheira de Jesus em um sentido conjugal, a existência de descendência não seria apenas plausível, seria antes esperada. Em uma cultura judaica do primeiro século, o casamento e a procriação eram não apenas normais, mas praticamente imperativos para um rabino. É aqui que entra a tradição de Sara. No sul da França, na pequena localidade de Sainte-Marie-de-la-Mer, há uma igreja que abriga uma das lendas mais antigas e persistentes do cristianismo europeu. Segundo essa tradição, após a crucificação, Maria Madalena, junto com outras Marias e uma criança chamada Sara, evadiu-se da Terra Santa em uma embarcação sem remos, miraculosamente guiada através do Mediterrâneo até a costa francesa. Sara é descrita de modos variados, às vezes como uma serva egípcia, às vezes como uma criança de proveniência misteriosa. Mas há tradições orais, preservadas notadamente entre comunidades ciganas que peregrinam a este local há séculos, que identificam Sara como uma figura de significado muito mais profundo, a filha de Jesus e Maria Madalena. Não se trata de uma teoria moderna. Referências a esta tradição emergem em textos medievais, em lendas populares, em símbolos arquitetônicos de catedrais que conheciam a história. O que se configura como moderno é a disposição de discuti-la abertamente. A transformação da figura de Maria Madalena de possível esposa de Jesus e mãe de sua filha para prostituta arrependida não se deu por acaso. Foi um processo deliberado, que teve início séculos depois e alcançou seu apogeu quando o Papa Gregório I, em 591 a.C., consolidou oficialmente essa interpretação. Por quê? Por que transformar a Apóstola dos Apóstolos em uma figura de pecado e arrependimento? A resposta reside fundamentalmente no poder, na autoridade e no tipo de igreja que estava sendo edificada. Uma igreja hierárquica, patriarcal, onde às mulheres era vedada uma autoridade espiritual de relevo. Apagar a verdadeira história de Maria Madalena equivalia a obliterar o potencial revolucionário de seu testemunho.
E se houvesse uma criança, uma herdeira da linhagem de Jesus, tal fato necessitava ser ocultado ainda mais profundamente. Mas lendas e tradições, por mais persistentes que sejam, não constituem evidências suficientes. É imperativo que examinemos os textos. É crucial que analisemos o que os manuscritos antigos de fato revelam sobre Maria Madalena, sobre seu relacionamento com Jesus e sobre o que se sucedeu após a crucificação. E aqui é onde a história se torna verdadeiramente fascinante. Porque quando se de fato lê os evangelhos gnósticos, quando se examina os textos apócrifos sem o filtro de séculos de interpretação teológica, encontra-se uma Maria Madalena diametralmente oposta à que foi apresentada pela ortodoxia eclesiástica. Encontra-se uma líder espiritual, uma visionária, uma mulher em quem Jesus depositava uma confiança inequívoca, de modos que perturbavam os demais discípulos. E encontram-se evidências de que algo de grande relevância em sua história foi intencionalmente suprimido. O que, exatamente, foi ocultado? E, mais crucialmente, por quê? Para responder a essas perguntas, faz-se necessário imergir nos textos que a Igreja tentou apagar. Se esta jornada sobre Maria Madalena e os segredos do cristianismo primitivo está desafiando o que você acreditava conhecer, imagine a vastidão do que ainda permanece por desvendar. Este canal se dedica a explorar as verdades ocultas da história religiosa, a questionar as narrativas oficiais e a investigar o que de fato se sucedeu para além dos dogmas estabelecidos. Convidamos a unir-se a esta comunidade de exploradores, pressionando o botão de inscrição. Não prometemos respostas simplistas, mas sim uma jornada íntegra em busca da verdade sobre o cristianismo primitivo e suas figuras mais enigmáticas. Prossigamos então. Em 1945, na cidade egípcia de Nag Hammadi, um camponês, de nome Muhammad Ali al-Saman, realizou uma das mais significativas descobertas arqueológicas do século XX. Ao escavar nas proximidades de uma caverna, ele deparou-se com um jarro de cerâmica selado. Em seu interior, 13 códices de papiro, contendo mais de 50 textos religiosos, a maioria deles completamente desconhecidos pelo mundo contemporâneo. Entre esses textos estava o Evangelho de Maria, não Maria, mãe de Jesus, mas Maria Madalena. Este evangelho, datado dos séculos I, embora possivelmente fundamentado em tradições ainda mais remotas, apresenta Maria Madalena como a discípula que obteve ensinamentos esotéricos de Jesus, revelações que os demais apóstolos não apreenderam integralmente. No texto, após a ascensão de Jesus, os discípulos encontram-se desorientados e temerosos. É Maria quem os consola e partilha os ensinamentos singulares que lhe foram concedidos. Contudo, eis o ponto crucial. Pedro reage com raiva e descrença. Ele realmente falou com uma mulher sem nosso conhecimento e não abertamente conosco? Devemos mudar nossos costumes e todos ouvir esta mulher. A tensão é manifesta. Levi defende Maria, censurando Pedro. Se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Esta não se configura meramente como uma disputa teológica. É uma contenda pelo poder e pela autoridade nas primordiais comunidades cristãs. E Maria Madalena figura no epicentro de tal embate. O Evangelho de Filipe avança ainda mais. Descreve Jesus beijando Maria com frequência na boca, o que suscitava ciúmes nos demais discípulos. Emprega uma linguagem que estudiosos interpretam como indício de um relacionamento conjugal. O texto a ela se refere como companheira de Jesus, termo que, no contexto da época, frequentemente denotava esposa. Questiona-se, então, por que esses textos foram taxados de heréticos? Por que foram sepultados no deserto egípcio e estiveram à beira de serem perdidos para sempre? A resposta está no tipo de cristianismo que se impunha no século IV, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo e posteriormente contribuiu para a consolidação de uma ortodoxia singular. Todas as demais vertentes da fé cristã, incluindo aquelas que reverenciavam Maria Madalena como líder espiritual e possível companheira de Jesus, foram sistematicamente erradicadas. Livros foram queimados, líderes foram exilados ou executados, comunidades foram dispersadas, e narrativas alternativas sobre figuras como Maria Madalena foram obliteradas dos registros oficiais. Mas algumas tradições não puderam ser integralmente aniquiladas.
Elas subsistiram em lendas populares, em práticas de comunidades marginalizadas e em segredos veiculados oralmente através das gerações. Por que essa supressão foi de tamanha importância para a Igreja nascente? Primeiro, reconhecer Maria Madalena como líder espiritual, de igual importância aos apóstolos homens, minaria a estrutura patriarcal que se edificava. Se mulheres pudessem ser apóstolas, se pudessem receber revelações divinas diretas, se pudessem liderar comunidades, toda a hierarquia exclusivamente masculina que se estabelecia seria passível de questionamento. Segundo, se Jesus fosse casado e tivesse filhos, isso alteraria profundamente a compreensão de sua natureza. A teologia em desenvolvimento enfatizava progressivamente a divindade de Jesus em detrimento de sua humanidade. Um Jesus casado, com família, era excessivamente humano para se adequar a essa narrativa. Terceiro, e talvez mais importante, se houvesse uma descendência de Jesus, haveria uma linhagem de sangue sagrada. Isso estabeleceria uma autoridade que rivalizaria, ou até mesmo suplantaria a autoridade dos bispos e do Papa. A legitimidade da liderança eclesiástica seria ininterruptamente questionada pela existência de herdeiros diretos de Jesus. Não se trata de uma conspiração malévola, mas sim de um processo histórico inteligível. Líderes religiosos consolidando poder, definindo a ortodoxia e eliminando alternativas que ameaçavam sua autoridade. Assim opera o poder, não apenas no âmbito religioso, mas em todas as instituições humanas. Contudo, as consequências foram profundas. A verdadeira história de Maria Madalena foi sepultada, e com ela, possivelmente, a história de Sara. Os textos gnósticos nos fornecem indícios sobre quem Maria Madalena realmente era. Mas e quanto a Sara? Onde repousa a evidência de sua existência? Para tanto é mister que direcionemos o olhar para além dos manuscritos antigos. É necessário examinar as tradições orais, as lendas locais e, inclusive, as práticas religiosas que subsistiram nas margens do cristianismo oficial. E, ao fazê-lo, deparamo-nos com algo surpreendente. Uma veneração consistente, que perpassa séculos, de uma figura misteriosa chamada Sara. Procedamos à análise de 3 conceitos fundamentais, que são essenciais para a compreensão desta narrativa: a natureza do matrimônio no judaísmo do primeiro século, o significado da linhagem messiânica e o conceito gnóstico de conhecimento sagrado, transmitido por meio de relacionamentos íntimos. Primeiro, casamento no judaísmo do primeiro século. Não apenas era comum que rabinos fossem casados, era virtualmente uma imposição. A tradição judaica enfatiza a relevância da família, da procriação e da perpetuação da linhagem. Um rabino solteiro teria sido sobremaneira incomum, beirando a suspeição. Os evangelhos jamais afirmam de forma explícita que Jesus era celibatário. Este é um silêncio que os estudiosos têm notado. Em uma cultura onde o estado civil de figuras públicas era invariavelmente mencionado, a ausência de qualquer alusão ao celibato de Jesus é, no mínimo, intrigante. Ademais, existem detalhes nos evangelhos canônicos que poderiam ser interpretados de maneira diversa. O casamento em Caná, onde Jesus realiza seu primeiro milagre, tem sido interpretado por alguns estudiosos como possivelmente sendo seu próprio casamento, explicando por que sua mãe teria autoridade para instruí-lo e por que ele estaria tão envolvido com os detalhes da celebração. Segundo conceito, linhagem messiânica. No judaísmo, a expectativa messiânica estava intimamente ligada à descendência davídica. O Messias seria da casa de Davi. Tanto Mateus quanto Lucas se esforçam para traçar a genealogia de Jesus até Davi, embora curiosamente através de José, que eles mesmos afirmam não ser o pai biológico de Jesus. Se Jesus tinha filhos, esses filhos seriam herdeiros diretos da linhagem davídica. Isso teria implicações políticas e teológicas imensas. O terceiro conceito é talvez o mais complexo. A ideia gnóstica de que conhecimento sagrado, gnosis, poderia ser transmitido através de relacionamentos íntimos. Nos evangelhos gnósticos, há uma ênfase consistente em Maria Madalena como receptora de conhecimento secreto. Este conhecimento não é apenas intelectual, é experiencial, místico, transmitido em momentos de proximidade íntima com o divino. O Evangelho de Filipe usa o simbolismo do quarto nupcial,
como uma metáfora para a união mística, mas estudiosos debatem se era apenas metáfora ou se refletia práticas reais de algumas comunidades gnósticas cristãs primitivas. Aqui está o ponto crucial. Em tradições gnósticas, a sexualidade sagrada não era vista como pecaminosa, mas como um caminho potencial para a compreensão divina. Isso está em completo contraste com a crescente desconfiança da sexualidade que caracterizou o cristianismo ortodoxo emergente, especialmente após a influência de teólogos como Agostinho. Se Maria Madalena era a companheira de Jesus neste sentido, tanto conjugal quanto espiritualmente, ela teria um tipo de autoridade e conhecimento que nenhum outro discípulo poderia reclamar. Ela seria não apenas testemunha de ensinamentos, mas receptora de revelação íntima. E se havia uma criança nascida desta união, Sara, essa criança não seria apenas herdeira de uma linhagem genética, mas portadora de um legado espiritual. Ela seria, simbolicamente e talvez literalmente, a fusão do humano e do divino, do conhecimento revelado e da descendência física. Este é o conceito que a Igreja Ortodoxa considerava o mais perigoso de todos. Quando conjugamos estes três conceitos, casamento judaico normativo, linhagem messiânica e transmissão gnóstica de conhecimento, a história de Maria Madalena e Sara adquire novas dimensões. Não estamos mais falando apenas de uma discípula devota que testemunhou a ressurreição. Estamos falando de uma possível esposa, mãe de uma herdeira sagrada, portadora de ensinamentos secretos e líder espiritual de pleno direito. Estamos falando de uma figura tão poderosa que sua verdadeira história precisava ser apagada para que o tipo de igreja que conhecemos pudesse ser construída. E estamos falando de uma criança, Sara, que representava tudo o que a ortodoxia emergente temia. A evidência viva de que Jesus era completamente humano, que uma linhagem sanguínea poderia competir com a autoridade institucional e que as mulheres possuíam um papel central na transmissão do ensinamento sagrado. Agora você pode estar se perguntando, essas são apenas teorias fascinantes ou há evidências concretas? Para responder isso, precisamos examinar as origens dessa tradição. De onde realmente vem a história de Sara? E o que ela pode nos dizer sobre o cristianismo primitivo? A verdade sobre Maria Madalena e Sara desafia tudo o que nos foi ensinado. Mas e você? O que pensa sobre a possibilidade de Jesus ter sido casado e ter tido filhos? Isso mudaria sua fé ou a aprofundaria? Convidamos você a compartilhar sua reflexão nos comentários. Este é um espaço para diálogo respeitoso, onde todas as perspectivas são bem-vindas. Vamos construir, juntos, uma comunidade que não receia fazer perguntas difíceis. Agora, vamos continuar explorando. A história de Sara não começa em tratados teológicos ou documentos oficiais da Igreja. Ela tem sua origem em lendas populares, transmitidas oralmente ao longo dos séculos em pequenas comunidades do sul da França. A narrativa mais completa vem da Legenda Áurea, uma coleção de hagiografias compilada por Jacopo de Varazzi no século XIII. Segundo esta compilação, após a morte de Jesus, as autoridades judaicas em Jerusalém colocaram Maria Madalena, Maria Salomé, Maria Jacobé e uma criança chamada Sara em um barco sem remos nem vela, esperando que morressem no mar. Milagrosamente, segundo a lenda, o barco atravessou o Mediterrâneo e chegou à costa da Provença, na atual França, em um lugar que mais tarde seria chamado de Sainte Maries de la Mer, Santas Marias do Mar. Sara é descrita de formas variadas nestas tradições. Algumas versões a identificam como uma serva egípcia que acompanhava as Marias. Outras a descrevem como uma mulher local que ajudou as Marias quando chegaram. Mas há uma terceira tradição, mais antiga e persistente entre certas comunidades, que identifica Sara como a filha de Jesus e Maria Madalena. Esta terceira versão nunca foi oficialmente registrada pela Igreja, por razões óbvias, mas sobreviveu em tradições orais, especialmente entre os ciganos da Europa, que há séculos fazem peregrinações a Sainte Marie de la Mer para venerar Santa Sara Cali, Sara a Negra. Por que negra? Algumas interpretações sugerem que se refere à sua pele escura, possivelmente indicando descendência do Oriente Médio ou do norte da África. Outras veem nisto um simbolismo mais profundo, a Madonna Negra,
figura que aparece em muitas tradições esotéricas europeias, representando sabedoria oculta e conhecimento sagrado feminino. O que é inegável é que a veneração de Sara em Sainte-Marie de la Mer antecede registros escritos. Ela está enraizada na memória coletiva de comunidades que preservaram esta tradição, mesmo quando era perigoso fazê-lo. Além das lendas, há evidências mais tangíveis que merecem atenção. Primeiro, a própria igreja de Sainte-Marie de la Mer, construída no século IX, mas em um local com evidências de veneração cristã muito anterior. A cripta da igreja contém uma estátua de Sara Kali, objeto de veneração contínua há séculos. Análises arqueológicas mostram que este local era considerado sagrado muito antes da construção da igreja atual. Segundo, há referências em textos medievais a tradições sobre Maria Madalena na Provença. Embora esses textos não mencionem explicitamente Sara como filha de Jesus, eles documentam uma tradição persistente de que Maria Madalena não estava sozinha quando chegou à França, que havia uma criança com ela. Terceiro, símbolos arquitetônicos em catedrais medievais francesas contêm referências enigmáticas a Maria Madalena que vão além de sua imagem canônica. Em algumas representações, ela é mostrada com símbolos de realeza, com elementos que sugerem linhagem sagrada. Quarto, e talvez mais intrigante, tradições em comunidades judaicas medievais na Provença preservaram histórias sobre descendentes de rabinos da Terra Santa que teriam chegado à região no primeiro século. Embora essas tradições não sejam explícitas, estudiosos notaram paralelos curiosos com as lendas de Maria Madalena e Sara. Nenhuma dessas evidências é conclusiva por si só, mas juntas, elas sugerem que havia tradições muito antigas sobre uma presença significativa relacionada a figuras do cristianismo primitivo no sul da França. Por que estas tradições surgiram especificamente na Provença? Uma possibilidade é geográfica e histórica. A Provença tinha conexões comerciais estabelecidas com o Mediterrâneo Oriental. Comunidades judaicas existiam na região desde o primeiro século. Se alguém estivesse fugindo da Palestina no período após a crucificação, rotas marítimas para o sul da França eram viáveis. Outra possibilidade é que a Provença tornou-se um refúgio para tradições cristãs alternativas, que não podiam sobreviver em regiões sob controle mais rigoroso da Igreja Ortodoxa. Comunidades cátaras, gnósticas e outras correntes heréticas floresceram nesta região por séculos. Mas independentemente de como essas tradições surgiram, elas revelam algo crucial. Nos primeiros séculos do cristianismo, existiam múltiplas narrativas sobre Maria Madalena e os eventos subsequentes à morte de Jesus. E algumas dessas narrativas contemplavam a existência de uma criança. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, a diversidade de crenças e práticas era notável. Não existia uma igreja, mas sim comunidades cristãs com interpretações profundamente divergentes sobre a identidade de Jesus, o significado de seus ensinamentos e a quem cabia a autoridade para interpretá-los. Durante este período, Maria Madalena era amplamente reconhecida como uma figura de relevância. Textos gnósticos a celebravam como líder espiritual. Comunidades no Egito, Síria e outras regiões mantinham tradições que honravam seu papel singular. Contudo, já se manifestavam tensões. As epístolas de Paulo, redigidas em meados do primeiro século, revelam conflitos acerca do papel das mulheres nas comunidades cristãs. Algumas comunidades permitiam que mulheres profetizassem, ensinassem e exercessem liderança. Outras, influenciadas pela cultura greco-romana e por interpretações específicas da tradição judaica, começavam a restringir tais papéis. À medida que o cristianismo se expandia e se organizava, essas tensões se intensificavam. Bispos reivindicavam autoridade baseada na sucessão apostólica, uma cadeia de autoridade que se transmitia através dos 12 apóstolos masculinos. Maria Madalena, por mais relevante que fosse como testemunha da ressurreição, não se encaixava facilmente nesta estrutura. E se existiam tradições sobre ela ser esposa de Jesus ou mãe de sua filha, essas tradições eram particularmente problemáticas. Elas sugeriam uma autoridade que transcendia a hierarquia episcopal emergente, uma autoridade fundamentada em relacionamento direto e em linhagem de sangue.
O século IV marcou um ponto de virada crucial. Com a conversão de Constantino e os concílios de Nicéia e Constantinopla, uma forma específica de cristianismo foi estabelecida como ortodoxia. Tudo o que divergia era declarado herético. Evangelhos que celebravam Maria Madalena foram excluídos do cânon. Comunidades que a honravam como líder foram perseguidas. E, gradualmente, uma nova narrativa a respeito dela foi construída. Em 591, o Papa Gregório I consolidou oficialmente a interpretação de Maria Madalena como prostituta arrependida, fundindo sua identidade com a de outras figuras femininas dos evangelhos. Esta foi uma transformação deliberada. A apóstola dos apóstolos tornava-se um exemplo de pecado e redenção, mas não de liderança. Durante este período, entretanto, tradições alternativas sobreviveram em regiões periféricas. A Provença, distante do controle direto de Roma, preservou lendas locais. Comunidades no Egito e na Síria, que se separaram da igreja oficial após controvérsias cristológicas, mantiveram suas próprias tradições a respeito de Maria Madalena. E em todos esses locais, histórias sobre Sara, por vezes veladas, por vezes explícitas, continuaram a circular. Não em tratados teológicos oficiais, mas em lendas populares, em canções, em tradições orais transmitidas de geração em geração. A Igreja oficial pode ter controlado os textos escritos e a doutrina formal, mas não pôde controlar completamente a memória coletiva de comunidades marginalizadas. A Idade Média testemunhou um ressurgimento fascinante da veneração de Maria Madalena, particularmente na França. Catedrais foram dedicadas a ela. Relíquias supostamente suas tornaram-se objetos de peregrinação. Contudo, curiosamente, esta veneração frequentemente incorporava elementos que não se encaixavam na narrativa oficial da prostituta arrependida. Ela era frequentemente retratada com símbolos de realeza, com livros, indicando conhecimento e ensino, e em posições de destaque que sugeriam uma autoridade espiritual superior. As peregrinações a Sainte-Marie de la Mer continuaram ininterruptas. A veneração de Santa Sara Cali entre os ciganos tornou-se cada vez mais estabelecida. No período moderno, especialmente após as descobertas de Nag Hammadi em 1945, estudiosos começaram a reexaminar seriamente a verdadeira identidade de Maria Madalena. A Igreja Católica, em 2016, elevou oficialmente seu dia de celebração ao status de festa, reconhecendo seu papel como apóstola dos apóstolos, uma reabilitação parcial de sua real importância. Contudo, a questão de Sara permanece. Oficialmente não reconhecida, mas persistentemente venerada. Uma tradição que se recusa a perecer, preservada por comunidades que mantêm viva uma memória que a ortodoxia tentou apagar. A metamorfose de Maria Madalena de líder espiritual a prostituta arrependida é um dos exemplos mais claros de como narrativas são deliberadamente reformuladas para servir a propósitos institucionais. Este processo não ocorreu de forma instantânea. Foi gradual, sistemático e profundamente político. Primeiro, houve a fusão de identidades. Os evangelhos mencionam diversas mulheres distintas: Maria Madalena, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e uma mulher pecadora anônima que ungiu Jesus. Essas são, claramente, figuras distintas nos textos. Contudo, a tradição ocidental, solidificada por Gregório I, fundiu todas elas em uma única pessoa: Maria Madalena, a prostituta. Por que tal medida foi adotada? Porque uma Maria Madalena que fosse simplesmente uma discípula devotada, testemunha da ressurreição e possivelmente líder de comunidades cristãs primitivas, representava um perigo para a hierarquia emergente. Contudo, uma Maria Madalena que fosse exemplo de pecado sexual e subsequente arrependimento servia perfeitamente aos propósitos de uma igreja cada vez mais obcecada com a pureza sexual e o controle sobre as mulheres. A prostituta arrependida não ameaça a autoridade masculina. Pelo contrário, ela reforça a narrativa de que as mulheres necessitam de salvação através de homens, Jesus e, por extensão, seus representantes masculinos na igreja. Segundo, houve o apagamento ativo de textos que a retratavam de forma diversa. Evangelhos gnósticos foram queimados. Comunidades que os preservavam foram dispersas ou destruídas. Durante séculos, a única versão disponível era a versão oficial.
Terceiro, houve a supressão de tradições acerca de seu possível relacionamento com Jesus. Qualquer sugestão de que Jesus possuísse uma companheira ou cônjuge era tratada como blasfêmia. A teologia que se desenvolveu enfatizava cada vez mais o celibato como superior ao matrimônio, especialmente para líderes religiosos. Maria Madalena, como esposa de Jesus, simplesmente não poderia existir nesta teologia. Portanto, essa possibilidade foi eliminada do discurso oficial. Se a transformação de Maria Madalena foi sistemática, o apagamento de Sara foi ainda mais completo. Sara nunca foi mencionada em textos canônicos. As tradições a respeito dela existem apenas em lendas locais, em hagiografias medievais de legitimidade questionável e em práticas de comunidades marginalizadas. Por que o silêncio tão absoluto? Porque Sara representava a ameaça definitiva à autoridade institucional da Igreja. Se ela fosse de fato filha de Jesus, então, primeiro isso confirmaria a humanidade de Jesus de uma forma que complicaria as teologias sobre sua divindade. Um Jesus que procria é inescapavelmente humano, em corpo e biologia. Segundo, criaria uma linha de descendência com reivindicação de autoridade que rivalizaria ou superaria a de bispos e papas. Herdeiros de sangue de Cristo contra sucessores apostólicos. Seria uma batalha que a Igreja não poderia permitir. Terceiro, validaria o papel de Maria Madalena não apenas como discípula, mas como mãe da linhagem sagrada. Isso conferiria a ela, e por extensão a todas as mulheres, uma posição teológica que a estrutura patriarcal da Igreja não poderia aceitar. Portanto, Sara foi apagada, não apenas ignorada, mas ativamente excluída de qualquer reconhecimento oficial. Sua veneração foi permitida apenas nas margens, entre ciganos, em comunidades periféricas, em tradições que a ortodoxia podia desconsiderar como superstição popular. Os mecanismos mecanismos pelos quais estas distorções foram implementadas são instrutivos. Controle de textos. Definir quais evangelhos eram considerados verdadeiros e quais falsos. Destruir sistematicamente textos alternativos. Controle de interpretação. Estabelecer que somente autoridades eclesiásticas aprovadas podiam interpretar as Escrituras. Classificar como herética qualquer interpretação alternativa. Controle de narrativa. Repetir consistentemente a versão oficial até que esta se consolidasse como senso comum. Ridicularizar ou demonizar versões alternativas. Controle de memória. Suprimir tradições orais através da perseguição às comunidades que as preservavam. Estes mecanismos não são exclusivos ao cristianismo. Representam as ferramentas padrão por meio das quais instituições de poder controlam narrativas históricas. Compreender tais mecanismos não constitui um ataque à fé. É reconhecer a dinâmica do poder, mesmo dentro de contextos religiosos. As descobertas de Nag Hammadi em 1945 alteraram fundamentalmente nossa compreensão do cristianismo primitivo. Estes textos, preservados no deserto egípcio por quase 600 anos, proporcionam-nos acesso direto a formas de cristianismo que foram sistematicamente eliminadas. O Evangelho de Maria, embora fragmentário, revela-se revolucionário. Ele preserva diálogos entre Maria Madalena e os demais discípulos após a partida de Jesus. Ela compartilha uma visão que teve, ensinamentos que recebeu privadamente. Os discípulos reagem de maneiras reveladoras, alguns com gratidão, outros, especialmente Pedro, com hostilidade. Irmã, diz Levi a Maria, sabemos que o Salvador a amou mais do que a todas as demais mulheres. Relate-nos as palavras do Salvador de que você se lembra, aquelas que você conhece, mas que nós não conhecemos nem ouvimos. Esta constitui uma afirmação extraordinária. Maria possuía acesso a ensinamentos que os demais não tinham. Ela era, em um sentido bastante real, a guardiã de conhecimento secreto. O Evangelho de Filipe é ainda mais explícito sobre o relacionamento entre Jesus e Maria. A companheira do Salvador é Maria Madalena. O Salvador a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca. Os demais discípulos ficaram ofendidos e expressaram desaprovação. Disseram-lhe: "Por que a amas mais do que a todos nós?"
Estudiosos debatem o significado exato de companheira e beijar na boca. Alguns argumentam que se trata de linguagem metafórica para a intimidade espiritual. Outros discernem indicações claras de um relacionamento conjugal. O que é indiscutível é que estes textos apresentam Maria Madalena de uma forma radicalmente diferente da narrativa oficial. No sul da França, as tradições sobre Maria Madalena são incrivelmente ricas e persistentes. Múltiplas localidades reivindicam conexões com ela. Sainte-Marie de la Mer, onde teria desembarcado. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, onde supostamente está sepultada. E a Gruta de la Sainte-Baume, onde teria passado seus últimos anos em contemplação. As peregrinações a estes locais datam de pelo menos o século IX. Contudo, evidências sugerem tradições muito mais antigas. Análises arqueológicas de alguns desses sítios revelam uma continuidade de veneração que pode remontar aos primeiros séculos. As lendas provençais sobre Maria Madalena contêm detalhes que não aparecem nos evangelhos canônicos, que ela evangelizou a região, que realizou milagres, que fundou comunidades. E sempre, nas camadas mais profundas dessas lendas, há referências veladas a uma criança, Sara. A veneração de Santa Sara Cali em Sainte-Marie de la Mer é particularmente fascinante. A cada mês de maio, milhares de ciganos peregrinam a este local para honrá-la. Esta prática está documentada há séculos e parece fundamentar-se em tradições ainda mais antigas. Sara é carregada em procissão até o mar, em uma cerimônia que mescla elementos cristãos com práticas que parecem remeter a tradições muito mais antigas. Nas últimas décadas, descobertas arqueológicas lançaram nova luz sobre o cristianismo primitivo, de maneiras que, indiretamente, apoiam a possibilidade de narrativas alternativas sobre figuras como Maria Madalena. Escavações em sítios do primeiro século na Palestina revelaram evidências de comunidades cristãs primitivas com práticas surpreendentemente diversas. Algumas, claramente, incluíam mulheres em posições de liderança, contrariando a narrativa de que mulheres eram sempre subordinadas nas primeiras igrejas. Tumbas cristãs primitivas com inscrições identificando mulheres como apóstolas, presbíteras e diaconisas foram descobertas em diversas regiões. Isso confirma que nos primeiros séculos, antes da consolidação da ortodoxia, mulheres exerciam autoridade religiosa formal. Análises de DNA de ossadas em ossários judaicos do primeiro século revelaram padrões familiares complexos, incluindo evidências de que figuras religiosas importantes possuíam famílias. Embora nenhum desses achados possa ser diretamente ligado a Jesus ou Maria Madalena, eles estabelecem que o contexto cultural tornava casamento e família não apenas possíveis, mas prováveis para qualquer rabino judeu da época. Fragmentos de textos descobertos em cavernas próximas ao Mar Morto e em outros locais continuam a expandir nossa compreensão da diversidade do judaísmo e do cristianismo primitivos. Aqui está uma pergunta que talvez ninguém lhe tenha feito antes. Se Jesus realmente teve uma filha, isso tornaria sua mensagem menos divina ou mais profundamente humana? Se Maria Madalena foi realmente a guardiã de um segredo sagrado, o que mais nos foi escondido sobre as origens do cristianismo? Reflita sobre isso enquanto prosseguimos. Compreender por que certas narrativas sobre Maria Madalena e Sara foram suprimidas requer a compreensão da política do cristianismo primitivo. Nos primeiros 3 séculos, o cristianismo era ilegal e perseguido no Império Romano. Durante este período, a diversidade de crenças e práticas era tolerada por necessidade. Não existia autoridade centralizada capaz de impor uma ortodoxia. As comunidades se desenvolviam de forma relativamente independente. Contudo, tudo mudou com Constantino, quando o imperador legalizou o cristianismo em 313 d.C. e posteriormente favoreceu ativamente a religião. Pela primeira vez tornou-se possível, e politicamente vantajoso, definir uma ortodoxia única. Por quê? Porque Constantino enxergava no cristianismo uma ferramenta potencial de unificação do império. Contudo, para isso, o cristianismo necessitava ser unificado internamente. Múltiplas versões competindo entre si geravam divisão, não unidade. Os concílios de Nicéia, 325, e Constantinopla, 381, não foram meramente eventos teológicos, foram eventos políticos. Bispos reunidos sob patrocínio imperial definiram o que era a verdadeira fé
e o que era heresia. E não surpreendentemente, a versão que prevaleceu foi aquela que melhor servia aos interesses de uma aliança entre poder imperial e poder eclesiástico. Esta versão requeria hierarquia clara, bispos com autoridade derivada de sucessão apostólica, exclusão de mulheres de posições de autoridade formal, ênfase na divindade de Jesus de maneiras que o separassem da humanidade comum, supressão de qualquer tradição que pudesse criar fontes de autoridade rivais. Maria Madalena, como líder espiritual de pleno direito, ameaçava o primeiro e o segundo pontos. Jesus, como homem casado com filhos, ameaçava o terceiro. E Sara, como herdeira de linhagem sagrada, ameaçava diretamente o quarto. Portanto, estas narrativas não podiam simplesmente ser permitidas a coexistir com a ortodoxia emergente. Elas precisavam ser eliminadas. O apagamento dessas tradições teve custos profundos que ainda hoje sentimos. Em primeiro lugar, o custo para as mulheres. Ao transformar a figura feminina mais proeminente do cristianismo primitivo, Maria Madalena, em prostituta, a Igreja estabeleceu um padrão de como as mulheres seriam vistas e tratadas. Mulheres como líderes espirituais. Impossível, pois mesmo a mais importante delas era, na narrativa oficial, definida por pecado sexual. Em segundo lugar, o custo para a compreensão da humanidade de Jesus. Ao insistir que Jesus não, ao negar-lhe a possibilidade de relacionamentos humanos normais, esposa, filhos, família, a teologia estabeleceu uma distância entre Cristo e a experiência humana comum. Isso tornou Jesus menos acessível, menos compreensível como modelo de vida humana plena. Terceiro, o custo intelectual e histórico. Ao destruir textos, ao perseguir comunidades alternativas, séculos de diversidade teológica e prática religiosa foram perdidos. Nunca saberemos completamente como o cristianismo poderia ter se desenvolvido se essas tradições tivessem sido permitidas a florescer. Quarto, o estabelecimento de um padrão de controle através da supressão de conhecimento. Uma vez estabelecido que certas verdades poderiam ser ativamente ocultadas para o bem dos fiéis, uma porta foi aberta para outros tipos de supressão e controle. Estes custos não são abstratos. Eles moldaram 2000 anos de história, influenciaram bilhões de vidas. Mas é importante reconhecer que nem todos aceitaram passivamente este apagamento. Houve resistência. Comunidades gnósticas preservaram seus textos, enterrando-os em desertos para gerações futuras. Monges copistas, mesmo arriscando punição, mantiveram cópias de evangelhos proibidos. Tradições orais foram transmitidas secretamente através de gerações. A veneração de Santa Sara continuou nas margens, preservada por comunidades ciganas que não se submetiam ao controle eclesiástico total. Lendas sobre Maria Madalena na Provença sobreviveram porque comunidades locais as valorizavam mais do que a aprovação de Roma. Esta resistência não foi motivada por rebeldia, mas por um senso profundo de que algo importante estava sendo perdido, que a verdade completa sobre Maria Madalena, sobre Jesus, sobre as origens do cristianismo, merecia ser preservada. E em muitos casos foi. Fragmentariamente, imperfeitamente, mas foi. Iniciemos nossa análise com o que os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, realmente dizem sobre Maria Madalena. Em primeiro lugar, é crucial notar que ela é mencionada em todos os 4 evangelhos e sempre em contextos cruciais. Tal fato, por si só, atesta sua relevância histórica. Figuras inventadas ou marginais não aparecem consistentemente em fontes independentes. Marcos 15:40-41 a identifica como uma das mulheres que seguiam Jesus e o serviam desde a Galileia. Isso significa que ela não era apenas uma seguidora de Jerusalém, mas fazia parte do círculo íntimo que acompanhava Jesus durante seu ministério itinerante. Todos os 4 evangelhos a colocam no pé da cruz, quando os discípulos homens, com possível exceção de João, fugiram. Todos os 4 a identificam como a primeira testemunha do túmulo vazio. E João 20 apresenta uma das cenas mais íntimas e emocionais dos evangelhos: o encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado no jardim. Contudo, os evangelhos canônicos não afirmam que ela era uma prostituta. Essa associação foi feita séculos depois. Lucas 8:2 menciona que Jesus expulsou 7 demônios dela.
mas isso era interpretado como cura de doenças, não como pecado sexual. Os evangelhos canônicos também não dizem que Jesus era solteiro. Esse silêncio é significativo. Em uma cultura onde estado civil era sempre relevante, a ausência de qualquer menção ao celibato de Jesus é, no mínimo, intrigante. O que os evangelhos canônicos estabelecem, portanto, é que Maria Madalena era uma das seguidoras mais próximas de Jesus. Estava presente em momentos cruciais quando outros fugiram, e foi escolhida como primeira testemunha da ressurreição, o evento central da fé cristã. Os evangelhos gnósticos apresentam uma imagem radicalmente expandida de Maria Madalena. O Evangelho de Maria, século II, a coloca como receptora de revelações privadas. Quando os discípulos estão confusos e com medo após a partida de Jesus, é Maria quem os conforta e instrui. Pedro questiona sua autoridade. Será que ele realmente falou com uma mulher sem nosso conhecimento? Levi a defende. Se o Salvador a fez digna, quem é você para rejeitá-la? O Evangelho de Filipe contém a passagem mais controversa. A companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo amava-a mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca. O termo companheira, koinonos em grego, pode significar simplesmente parceira ou associada, mas em contextos contemporâneos frequentemente assumia conotações conjugais. O ato de beijar na boca, em algumas culturas antigas, era associado com transmissão de espírito ou conhecimento sagrado, mas em outras, era simplesmente afeto romântico. O Evangelho de Tomé menciona um conflito onde Pedro diz: "Que Maria nos deixe, pois mulheres não são dignas da vida." Jesus responde defendendo-a de maneira que, embora complexa de interpretar, claramente estabelece seu valor espiritual como igual ou superior aos discípulos homens. Pistis Sophia, outro texto gnóstico, apresenta Maria Madalena formulando mais indagações e recebendo mais ensinamentos do que qualquer outro discípulo. Jesus a louva repetidamente por sua compreensão superior. Estes textos não são meras fantasias tardias. Muitos datam dos séculos II, tão próximos temporalmente dos evangelhos canônicos quanto os evangelhos canônicos estão da vida de Jesus. Diante disso, qual é a abordagem dos acadêmicos em relação a essas fontes contraditórias? O consenso acadêmico atual reconhece que Maria Madalena era historicamente uma figura de grande importância no cristianismo primitivo. Sua transformação em prostituta foi uma construção posterior, sem base nos textos mais antigos. Havia tradições cristãs primitivas que a retratavam como líder espiritual e receptora de revelações especiais. A natureza exata de seu relacionamento com Jesus permanece objeto de debate acadêmico legítimo. Sobre a questão de Jesus ter sido casado, alguns estudiosos, incluindo cristãos devotos, argumentam que seria não apenas possível, mas provável dado o contexto cultural. Outros argumentam que o silêncio dos textos sobre casamento é evidência de celibato. Não há consenso. Sobre Sara, não há menção em textos do primeiro ou segundo século. As primeiras referências aparecem apenas em lendas medievais. Isso não prova que ela não existiu. A ausência de evidência não é evidência de ausência, mas significa que qualquer afirmação sobre ela permanece no reino da tradição, não da história verificável. A questão não é o que provamos com certeza, mas sim o que se revela historicamente plausível e teologicamente significativo. Um dos aspectos mais cruciais a serem reconhecidos sobre a história de Maria Madalena e Sara é que não há necessidade de escolher entre fé e investigação histórica. Essas não são abordagens mutuamente exclusivas. Para muitas pessoas de fé, a investigação honesta sobre as origens históricas do cristianismo não enfraquece a fé, aprofunda-a. Descobrir que Jesus pode ter sido casado não o torna menos sagrado. Antes, confere à sua experiência humana maior completude e aprofunda a compreensão do amor humano. Da mesma forma, descobrir que Maria Madalena era uma líder espiritual respeitada, não uma prostituta, não subverte a mensagem de redenção, apenas modifica nossa compreensão de quem ela realmente era. Há diversas formas de integrar essas descobertas com a fé. Primeira abordagem: reconhecer que as Escrituras são inspiradas espiritualmente, mas também como documentos históricos produzidos por pessoas em contextos culturais específicos. O que foi incluído, excluído ou enfatizado reflete tanto escolhas divinas quanto humanas. Segunda abordagem:
compreender que Deus opera através da complexidade da história humana. As lutas políticas, as decisões controversas, até mesmo os erros das lideranças eclesiásticas, não obstam a que a mensagem central do Evangelho, amor, redenção, transformação, permaneça verídica. Terceira abordagem: enxergar na diversidade do cristianismo primitivo não uma fraqueza, mas uma riqueza. Múltiplas perspectivas sobre Jesus, múltiplas formas de praticar a fé, múltiplas vozes, incluindo femininas, contribuindo para a compreensão do sagrado. Estas abordagens permitem honrar tanto a tradição quanto a honestidade intelectual. Permitem formular perguntas difíceis sem abandonar a fé. Ao longo da história, indivíduos e comunidades encontraram formas de integrar o conhecimento crítico com a devoção espiritual. Estudiosos cristãos devotos, desde Orígenes no terceiro século até teólogos contemporâneos, trabalharam para compreender os textos sagrados tanto em seus contextos históricos quanto em seus significados espirituais. Eles reconheceram que formular perguntas críticas não é uma falta de fé, mas uma forma de honrar o dom divino da razão. Comunidades monásticas medievais preservaram manuscritos antigos, incluindo alguns que desafiavam ortodoxias estabelecidas, pois valorizavam o conhecimento e a preservação histórica, mesmo quando isso criava tensões teológicas. Movimentos de reforma ao longo dos séculos, dos valdenses aos reformadores protestantes aos teólogos da libertação modernos, questionaram narrativas estabelecidas não para destruir a fé, mas para purificá-la, para retornar a formas mais autênticas de seguir Jesus. Hoje, muitos cristãos praticantes engajam-se seriamente com estudos bíblicos críticos, arqueologia e história comparativa de religiões, e constatam que isso enriquece e não diminui sua vida espiritual. A questão de Maria Madalena e Sara pode ser vista através desta lente integrativa. Se Maria Madalena foi esposa de Jesus, isso nos ensina que o divino abraça totalmente o humano, que relacionamentos sagrados incluem intimidade conjugal, que o amor romântico pode ser uma via para a compreensão espiritual. Se Sara existiu, ela representa a continuidade da encarnação. Deus tão profundamente inserido na experiência humana que participa até mesmo da geração e da família. Se estas tradições foram suprimidas por razões políticas, isso nos lembra que devemos sempre questionar estruturas de poder, mesmo e especialmente as religiosas, e buscar vozes marginalizadas que podem preservar verdades perdidas. Talvez a lição mais importante desta história seja sobre como nos engajamos uns com os outros em questões de fé e história. A supressão das tradições sobre Maria Madalena e Sara resultou não apenas de mau caráter, mas de medo. Medo de que o questionamento levasse à destruição da fé, de que a diversidade criasse divisão insuperável. Mas a história demonstra que tentativas de impor uniformidade através da supressão nunca funcionam completamente. Verdades tendem a persistir, e comunidades que permitem o questionamento honesto frequentemente emergem mais fortes, não mais fracas. O que se faz necessário hoje não é mais supressão, mas mais diálogo. Espaços onde as pessoas possam explorar questões difíceis sem medo de condenação. Comunidades onde a fé devota e a investigação crítica podem coexistir respeitosamente. Esta história de Maria Madalena e Sara, seja historicamente verificável em todos os detalhes ou não, nos convida a este tipo de engajamento. Nos convida a perguntar: o que foi perdido quando certas vozes foram silenciadas? O que ganhamos quando as permitimos falar novamente? E talvez mais importante, como podemos construir comunidades de fé que não temem a verdade, onde quer que ela nos leve? Chegamos ao final de uma jornada extraordinária através de séculos de história, tradição e mistério. Começamos com uma pergunta: e se Maria Madalena protegeu Sara, a filha de Jesus? Um segredo que a Igreja tentou apagar. Exploramos evangelhos canônicos e gnósticos. Examinamos tradições provençais que persistiram por mais de 1000 anos. Investigamos a política e o poder que moldaram a ortodoxia cristã. E constatamos algo surpreendente. A história é muito mais complexa, rica e humana do que qualquer narrativa simplificada poderia capturar. Descobrimos que Maria Madalena não era a prostituta que nos ensinaram, mas uma líder espiritual respeitada.
possivelmente a discípula mais próxima de Jesus, receptora de ensinamentos especiais, primeira testemunha da ressurreição. Descobrimos que tradições sobre Sara, uma criança ligada a Maria Madalena e, segundo algumas versões, filha de Jesus, existem há séculos, preservadas por comunidades marginalizadas, mesmo quando a ortodoxia as rejeitava. Descobrimos que a transformação de Maria Madalena e o apagamento de Sara não foram acidentes históricos, mas processos deliberados ligados a como o poder e a autoridade foram consolidados nas primeiras igrejas. E talvez, mais importante, descobrimos que fé e questionamento não são inimigos, que honrar a tradição não significa aceitar cegamente tudo o que nos foi ensinado, que buscar a verdade histórica pode ser um ato de devoção espiritual. Se você chegou até aqui é porque você é alguém que não teme fazer perguntas difíceis. Alguém que valoriza o conhecimento tanto quanto a fé. Alguém que compreende que a verdade é mais preciosa do que o conforto. Esta não é uma jornada que destrói a fé. É uma que a transforma, a aprofunda, a torna mais honesta e mais humana. Você agora possui conhecimento que muitos nunca terão a coragem de buscar. Conhecimento sobre as complexidades reais do cristianismo primitivo. Sobre figuras históricas que foram transformadas por narrativas institucionais. Sobre tradições que foram preservadas contra todas as probabilidades. O que você faz com esse conhecimento é sua escolha. Você pode usá-lo para questionar, não de forma destrutiva, mas construtiva. Para perguntar às suas comunidades de fé, por que não nos ensinaram isso? O que mais não sabemos? Você pode usá-lo para empatia, para compreender que instituições, mesmo religiosas, são profundamente humanas, sujeitas às mesmas dinâmicas de poder que todas as organizações humanas. Você pode usá-lo para inspiração, reconhecendo que se tradições sobre Maria Madalena e Sara sobreviveram séculos de supressão, isso atesta o poder da verdade em persistir, mesmo quando tentam enterrá-la. Você pode usá-lo para a transformação pessoal, permitindo que estas revelações aprofundem sua compreensão de fé, humanidade e do sagrado que existe na intersecção entre o divino e o humano. A história de Maria Madalena protegendo Sara é, em última análise, uma história sobre coragem. Coragem de guardar a verdade quando é perigoso. Coragem de preservar tradições quando são rejeitadas. Coragem de questionar quando é mais fácil aceitar. Se essa história ressoa em você, talvez seja porque você também é chamado a esse tipo de coragem. Esta jornada não termina aqui. Há muito mais a explorar sobre o cristianismo primitivo, sobre figuras que foram marginalizadas ou transformadas, sobre como religião, política e poder se entrelaçam. Há perguntas que ainda não respondemos. O que aconteceu com as comunidades cristãs que honravam Maria Madalena como líder? Como seria o cristianismo se essas tradições tivessem sido permitidas a florescer? Que outras histórias foram enterradas e esperam ser redescobertas? E há implicações práticas para hoje. Como comunidades de fé podem honrar tanto a tradição quanto a honestidade intelectual? Como podemos criar espaços onde o questionamento é visto não como ameaça, mas como expressão de fé madura? Como podemos recuperar vozes femininas que foram sistematicamente silenciadas? Estas são perguntas que merecem exploração contínua, e este canal existe para isso, para mergulhar profundamente em histórias que desafiam, que provocam, que transformam. A busca pela verdade sobre Maria Madalena, Sara e as origens do cristianismo é apenas o começo. Há um mundo inteiro de conhecimento oculto esperando para ser descoberto, e você está convidado para cada passo dessa jornada. Chegamos ao final desta viagem extraordinária sobre Maria Madalena, Sara e os segredos que a igreja tentou apagar. Se você chegou até aqui, é porque pertence àqueles indivíduos que não temem fazer as perguntas difíceis, que valorizam o conhecimento tanto quanto a fé e a tradição. Este canal existe para pessoas exatamente como você, indivíduos que buscam explorar as verdades ocultas da história religiosa, que transcendem as narrativas superficiais e buscam uma compreensão profunda das origens do cristianismo e de suas figuras mais enigmáticas. Se você ainda não se inscreveu, este é, portanto, o momento oportuno. Há um vasto universo a ser explorado em conjunto, abordando o cristianismo primitivo, os textos perdidos e as figuras históricas transformadas pela política e pelo poder.
Sua companhia nesta jornada é de suma importância. Acione o ícone de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. A seguir, será exibido em sua tela um próximo vídeo que continuará a expandir sua perspectiva sobre os mistérios do cristianismo primitivo. Não interrompa sua jornada aqui. A busca pela verdade jamais termina.